Eu creio no poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que crê. A loucura da cruz, da qual muitos zombam, mas aquele que se prostra, aquele que se humilha, aquele que arrepende aos seus pés, tem direito da mansão celestial, diz a palavra de Deus. Que coisa gloriosa e maravilhosa, meus irmãos. Quem pode dar glórias a Deus? Vamos abrir vossas Bíblias, com toda gentileza. Convido a igreja a abrir vossas Bíblias no livro escrito pelo Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus. Estou feliz de ver a nossa irmã Fernanda, amém? Deus abençoe a tua vinda. Glória a Deus. Abre as tuas Bíblias comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Amém? Atos, capítulo de número 16, versículo de número 12 em diante, amém? 12 em diante. Todos que acharam, digam amém. Vamos ler. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Agora, versículo de número 25 em diante, fazendo um favor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vegões e logo foi batizado ele e todos os seus. Amém? Podeis tomar vossos assentos dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai santo, Pai maravilhoso, Pai bendito, Pai grande, Pai forte, Pai eterno, Pai bendito, Pai maravilhoso que está em nosso meio neste momento, meu Pai.
Quero lhe pedir a tua graça na ministração, da qual eu sei, Senhor, que o Senhor quer falar, ministrar em corações que nesta noite vieste em busca do Senhor, meu Pai. Estamos aqui para nos fortalecer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para ser, meu Deus, edificado na rocha e sim, meu Deus, ó Pai, aquecido, meu Deus, pela chama da qual arde nos nossos corações pelo Espírito Santo, da qual nesta noite será alimentado o azeite, meu Deus, de reserva, para nos manter firmes, nos manter acesos, nos manter de pé, nos manter firmes entre todos os tipos de confronto ou tipo de tribulação que temos passado ou vividos nessa terra. Meu Deus, que o teu Espírito possa sim, meu Pai, nos fazer sair melhor do que chegamos aqui, e que a tua graça possa sobreabundar em nossas vidas, para que o teu amor, a tua bondade, a tua salvação e a tua misericórdia nos alcança. Meu Deus, opera forte e poderosamente, que nós saímos daqui, ó Deus, gozejando a mente da tua presença, meu Pai, e sabemos que o Senhor falou a nossos corações, sabemos que mais uma vez o Senhor nos privilegiaste para estar aqui, ó Deus, dando atenção para o Senhor. Meu Deus, abençoa nossas vidas nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando ontem eu dormi muito cedo, cheguei de viagem de Den Helder, e por mais ou menos volta de meia-noite eu fui dormir. Pode ser que para muitos não é cedo, mas quem está acostumado só a dormir 3, 4 horas da manhã, isso é cedo. E devido a minha rotina agora ter um pouco mudado, dá um pouco de microfone, por favor. Devido a minha rotina ter um pouco mudado, na questão do dia a dia estar ativo, eu tenho começado a dormir um pouco mais cedo do que o costume. Às vezes eu durmo 10h30, 11 horas estou dormindo, devido à rotina. E assim também o corpo, na verdade, mudou também a rotina. Então, antigamente eu acordava por volta da meio-dia, agora estou acordando por volta das 8h30, 9 horas da manhã. Hoje eu acordei 4h30 da manhã, parecendo que era meio-dia. E não consegui mais dormir, então fui meditar na palavra de Deus, fui orar ao Senhor pela vida dos irmãos e fui meditar ao Senhor pedindo a Deus a direção desse culto desta noite. E Deus me guiou para essas sagradas escrituras. Então, estou tendo oportunidade, esse privilégio com Deus de passar mais tempo com Ele e reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. E tenho satisfeito a minha alma, o meu coração, e da qual eu tenho encontrado no Senhor todo o refúgio e toda a graça que eu necessito. E reconheço que até hoje é somente Deus para fazer tudo o que tem feito e realizado para a honra e glória do seu santo nome, amém? E nós podemos ver que a Bíblia, nos ilista, nos relata, melhor dizendo o doutor Paulo, ou melhor dizendo o doutor Lucas, que estava com viagem com o missionário, o apóstolo Paulo, da qual em sua segunda viagem missionária. Paulo, após ter passado a primeira viagem missionária 3 anos fazendo, cumprindo a sua tarefa, a Bíblia fala que então ele volta novamente, ver se as igrejas estão alicerçadas na verdade, ver se os presbíteros, ver se os obreiros da casa do Senhor estão mantendo a seriedade das coisas do céu. E a Bíblia fala que então houve um discurso entre Barnabé e entre Paulo devido João Marcos. E a Bíblia fala então cada um seguiu o seu caminho, continuando na obra do Senhor. E a Bíblia fala que então Paulo escolheu Silas para ser agora o seu ajudador, o seu cooperador na obra que ele tinha ainda a prosseguir. E a Bíblia fala que ele chega em determinado momento, ele tem vontade de viajar e conhecer novas partes do mundo. E quando ele quer conhecer novas partes do mundo, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, por 2 ou 3 vezes, o impede de ir aonde ele queria, mas continuava guiando ele conforme o Espírito Santo ainda queria agir aonde ele passava. E a Bíblia fala que então, numa visão, ele recebe através de um homem um chamado para ir para Macedônia, onde havia pessoas carentes do Evangelho, onde havia pessoas carentes da verdade, onde havia pessoas carentes de ouvir a revelação da qual estava oculto, mas a nós foi manifestado pelo poder da palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer então que Paulo, ele segue caminho juntamente com Silas e com Lucas, e ele vai então destino a Macedônia. A Bíblia fala que ele chega então em Filipos. Filipos é a primeira cidade, primeira colônia, onde iniciava a Macedônia. Nós sabemos que a Macedônia fica na Europa. Então é o primeiro país, o primeiro lugar que após surgir, né, lá no Oriente Médio, após eles ter iniciado o Evangelho, cresceu o Evangelho, foi o primeiro passo após esse lado do geograficamente dizendo, foi o primeiro passo que eles deu para também chegar na Europa. E isso foi um avanço muito grande para o Evangelho. Isso foi um avanço muito grande para a palavra de Deus, de poder chegar em um lugar tão movimentado, que era a Macedônia, um lugar muito central, focado como um curso na questão de financeiro,
e a questão também de negociamento. Então nós vemos que Paulo ele usou por estratégia ir em certo lugar, nesse certo ambiente, para poder ali, poder a palavra de Deus ser proclamada e assim também repassada. Porque isso era forma técnica e forma também de sabedoria dos homens da antiguidade, de em lugares muito movimentados, lugares onde tinham muitos turistas ou muitas pessoas de viagem, para que quando eles falassem, eles pudessem ter ajuda para que isso mais rapidamente chegasse em outros lugares. E você lembra também do eunuco, quando estava lendo Isaías, a Bíblia fala que ele estava saindo de Jerusalém. Jerusalém é um lugar muito conhecido, muito movimentado, mas não sabia o que estava lendo, mas com certeza o que ele estava lendo queria repassar para os seus a cidade que ele ia chegar, onde ele morava. Mas graças a Deus que Deus colocou Filipe no seu caminho, e Filipe soube explicar sobre o que ele estava lendo, e a Bíblia fala que então ele foi batizado, e depois voltou alegre para a sua terra natal, sabendo que lá ele teria uma missão gloriosa para realizar, e isso é evangelizar e falar a respeito do Salvador que veio ao mundo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala que então Paulo chega lá, e a Bíblia fala que um certo dia de sábado, após já estar muitos dias lá, a Bíblia fala que então ele sai da cidade juntamente com Silas para procurar uma ocasião, um lugar onde ele possa orar. Isso é muito bonito, porque agora eles não estão mais guardando o sábado na questão de prática de mandamento, mas agora no sábado eles estão adorando o Senhor, eles estão servindo ao Senhor, eles estão promovendo a sua vida para assim ser um culto, para assim ser um instrumento, para assim ser uma obra de Deus sobre a face desta terra. E a Bíblia fala que então ele chega em um certo ambiente onde as mulheres também tinham por costume de se unir para orar, de falar de Deus e também identificar-se a respeito do Deus dos judeus. E a Bíblia fala que então Paulo ele pega essa ocasião de ver aquelas mulheres carentes lá de Deus e começa a pregoar, começa a ensinar, começa a anunciar o que Jesus fez por elas, o preço que Jesus pagou por elas, o que Jesus viveu, o que Jesus suportou e o que Jesus carregou nos seus ombros, para que naquele momento, se elas crescem, elas pudessem alcançar a salvação de Deus. Mas entre aquelas mulheres havia uma mulher que distinguia, uma mulher que era diferente. A Bíblia fala que esta mulher, ela era tão diferente que a Bíblia fala que ela já temia a Deus, ela já servia a Deus, ela já reconhecia o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, a visitou através da vida de Paulo. Nós podemos ver que Deus é o Deus que inicia o projeto da salvação. Nós podemos ver que Deus é o Deus que permite o homem colocar nos seus olhos a desvenda para poder entender e compreender aquilo que para muitos ainda está em oculto e está em mistério. A Bíblia fala que Deus viu a sinceridade do coração daquela mulher, e a Bíblia fala que Deus abriu o coração daquela mulher para que aquela mulher pudesse ficar atenta a tudo que Paulo estava ensinando, tudo que Paulo estava pregando, para que assim ela pudesse receber a salvação da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que essa mulher era uma mulher rica, ela trabalhava, ela tinha uma profissão naquele tempo que era muito vistada, de muita classe, de alto nível, e a Bíblia fala que ela trabalhava com púrpura, era tipo de seda, certos tipos de textilo, da qual era muito caro, da qual custava muito. Então nós vemos que esta mulher era uma mulher nobre, uma mulher rica, uma mulher de caráter, uma mulher de postura. E a Bíblia fala que mesmo assim, tudo que ela possuindo, tudo que ela fazendo ou tendo, ainda não tinha garantido a sua salvação. Mas quando Jesus, através de Paulo, aproximou da sua vida, a Bíblia fala que a vida daquela mulher mudou por completo. Mesmo ela já sendo uma mulher bem sucedida, mesmo ela sendo uma mulher já de status na sociedade, a sua vida era diferente após ter conhecido o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é maravilhoso para nós que estamos aqui nesta noite, para mostrar para nós que não faz decepção de pessoas, seja pessoa rica ou seja pessoa pobre, seja pessoa em alto nível, em classe, em questão na sociedade, ou seja as pessoas carentes, às vezes nobres, da qual não tem muito a oferecer na sociedade. Deus está disposto a salvar todos que têm um coração quebrantado. Deus está disposto a salvar todos que abrem o coração para querer ouvir a verdade da parte de Cristo. E somente Deus pode tocar no coração para fazer mole, para o fazer quebrantar, para fazer render e para acreditar na mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala que essa mulher ficou tão devota a Cristo que ela disse, ela disse para o apóstolo Paulo e todos que estavam com ele:
se vós verdadeiramente viste em mim que eu sou uma serva de Deus, que verdadeiramente virei uma crente, realmente me tornei uma seguidora de Jesus, eu insisto a vocês para ficar na minha casa. Eu insisto a vocês para pousar na minha casa. E a Bíblia vai dizer que esta mulher é tão influenciada, que ela não somente creu, ela não somente recebeu a Cristo, mas automaticamente pela sua conduta de vida, todos da sua casa creram no Evangelho. Essa mulher não precisou de combater, essa mulher não precisou de forçar, essa mulher não precisou de pressionar, ela somente deu testemunho da sua fé. Ela somente acreditou no Senhor, da qual Paulo pregou e da qual podia mudar todo o sentido da sua vida. E o que me chama a atenção é que essa mulher descreve e fala ainda: já que vocês me veem como uma crente, eu quero que vocês posem na minha casa. Irmãos, para convidar o ungido de Deus na tua casa, para convidar servo ou serva de Deus para a tua casa tem que estar muito em ordem. A tua casa tem que estar muito no lugar. Porque nós sabemos que um homem de Deus não pode calar a boca. Nós sabemos que uma mulher de Deus nunca pode fazer vista grossa. Nós sabemos que um homem e uma mulher de Deus nunca pode ver o pecado e deixar o pecado continuar ferindo, matando, destruindo, estragando vidas. Mas essa mulher tinha tanta convicção do testemunho de vida dela que ela disse: vocês vão dormir na minha casa. Vocês vão ficar hospedados na minha casa. E eu sei que vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha família. Eu sei que vocês vão testemunhar o que Deus vai realizar no seio do meu lar. A Bíblia não fala que essa mulher tinha esposa ou não tinha. A Bíblia não fala se essa mulher era viúva ou não tinha. Mas a Bíblia fala que todos da sua casa creram no Evangelho. Isso me chama a atenção para ver a prudência e para ver a sabedoria que esta mulher tinha. Uma mulher da qual não estava baseada em sua riqueza, não estava baseada em sua postura de possuir ou de ter ou de fazer ou de mandar. Mas era uma mulher que era humilde, uma mulher que era meiga na questão da humildade que ela tinha em Cristo Jesus, para poder não somente oferecer o que ela tinha de riqueza, não somente oferecer o que ela podia repartir com os pobres, mas mais ainda, de garantir que a sua família não dormiria antes de ouvir a palavra de Deus, que a sua família não dormiria ou não iniciaria o seu próximo dia, antes de não saber que Jesus Cristo morreu por todos, e Jesus Cristo deu salvação para todo aquele que nele crer. Esta mulher não ficou inquieta enquanto todos da sua família não tomassem a mesma atitude, não tomavam a mesma ação da qual ela tomou e se comoveu da parte do nosso Senhor Jesus, de deixar-se ser batizado e crer no Evangelho para a salvação. O Evangelho nós podemos ver que é contaminoso na questão que, quando uma pessoa verdadeiramente tem, e quando uma pessoa verdadeiramente pratica, tem que atrair outras pessoas também. Tem que pôr ou chamar a curiosidade de outras pessoas ao redor também. Nós não podemos viver nesse século 21, onde o Evangelho está muito oculto, onde o Evangelho está muito privado, onde o Evangelho está somente entre quatro paredes. Nós só vemos o Evangelho na igreja hoje em dia. Nós só vemos o Evangelho sobre o altar hoje em dia. Mas Jesus disse que nossa missão é lá fora. Jesus disse que o nosso dever, a nossa tarefa é lá fora. Jesus mencionou que os feridos estão lá fora, que os machucados estão lá fora, os que precisam de médico estão lá fora. E nós queremos somente manter a nosso Evangelho, a palavra de Deus oculta para nós que já estamos aqui bonitinho. Mas a Bíblia fala que esta mulher, onde passava, onde chegava, ela trazia a diferença em seu viver, em seu andar. Mas a Bíblia fala que ela já era crente, então é mais fácil. Ela já acreditava em Deus. Irmão Felipe, nasceu no berço Evangelho. Que isso? Foi discipulado na igreja. Cresceu, desenvolveu na obra de Deus. Então, claro que o coração vai estar quebrantado. Mas, infelizmente, no século XXI que nós estamos vivendo, tem muitos que nasceram em berços Evangelho. Tem muitos que são filhos de pastores. Tem muitos que já cantaram no círculo de oração ou no coral da igreja, mas, infelizmente, estão perdidos dentro da própria casa de Deus. Estão completamente sem visão, completamente sem direção, devido a ser deixado de lado e colocado como escanteio. Mas a Bíblia manda me dizer para mim e para você que prioridade é casa. Prioridade é aqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos querer salvar só quem está fora e esquecer que do nosso lado também tem alguém ferido.
Não podemos querer somente resgatar quem está fora e saber que ao nosso lado tem alguém padecendo. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho me ensina que primeiramente eu tenho que salvar os da minha família, porque a Bíblia fala que aquele que não honra ou não faz ao serviço da sua família é pior do que o infiel e negou a própria fé. E Paulo fala a questão das viúvas, mas nós sabemos que as viúvas já têm tanta importância, quantos mais os outros dos nossos familiares que às vezes não conhecem o Evangelho, que às vezes não sabem o poder que há na palavra de Deus, que às vezes não sabem o poder que há na virtude daquele que aceita o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que começar a pensar que desculpa para quem está dentro não é desculpa para não salvar ou não ganhar quem está ao teu lado. Nós temos que reconhecer que a prioridade na vida de um cristão sempre será os que estão mais próximos e não o que está mais longe. Tem pessoas que têm coragem de sair daqui e viajar o mundo para uma alma. Eu acho isso bonito. Mas tem pessoa que não gasta 5 minutos para falar quem está do teu lado na sua casa sofrendo. Tem pessoa que não tem coragem de abrir a boca para falar para o seu companheiro que Jesus está voltando e se ele não se arrepender, vai custá-lo a eternidade. Tem pessoas que vê pessoas jovens da sua família, adolescentes da sua família, na prostituição, na miséria do pecado da vida, e fica com a boca calada dizendo, ele não vai acreditar mesmo, ele não vai me levar a sério mesmo. Mas a Bíblia nos ordena, nos manda, se nós temos ousadia, e se nós temos testemunho de vida, Deus pode quebrantar os corações, Deus pode transformar a mente, e Deus pode fazer uma nova criatura daqueles que Ele quer salvar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que então Paulo, passando por esse lugar e conhece esta mulher, da qual surpreendeu ele, a sua fé, a sua atitude. Mas a Bíblia fala que Paulo então, por ter passado muitos dias naquela cidade, uma mulher o irritou. Uma mulher estava todos os dias vindo atrás deles dizendo, eis aqui esses homens que pregam o caminho da salvação. Eis aqui esses homens que são servos dos Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que as palavras que essa mulher usava, não eram palavras de ofensa, era verdade. Era a clareza, eles estavam pregando o caminho da salvação. Eles estavam anunciando e falando a respeito do Deus que serviu, o Deus Altíssimo. Mas a Bíblia fala que algo incomodou Paulo, porque esta mulher estava falando de uma forma de zombaria, não de uma forma de sinceridade, não de uma forma de si próprio convencer e saber que ela também necessita da salvação que eles estavam pregando. E a Bíblia vai dizer que esta mulher tinha um espírito de adivinhação. E isso incomodou Paulo tanto que Paulo foi deixando até um certo momento ele não suportar mais. E a Bíblia fala que Paulo chega até essa mulher e diz assim, sai dela espírito, no nome do Senhor Jesus. Imediatamente aquele espírito a deixou, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que então houve grande ira sobre as pessoas da qual tinha aquela mulher como escrava, ou como a sua serva, porque esta mulher era mantida como serva em forma de lucrar para os seus senhores, porque ela tinha o espírito de adivinhação. Ela adivinhava, ela fazia coisas da qual não era ela, mas o demônio que estava em sua vida, e isso trazia lucro para os seus senhores. Mas a Bíblia fala que quando Paulo resolve libertar esta mulher das cadeias do inferno, quando Paulo vê a necessidade desta mulher também conhecer o caminho que ele pregava, e também a salvação que ele cria, a Bíblia fala que Paulo colocou um basta sobre o demônio que a oprimia, sobre o demônio que a mantinha presa, e a colocou em liberdade para tomar uma decisão hoje, ou ficar debaixo do jugo do demônio, ou ficar debaixo da salvação de Cristo, ou ficar lucrando o homem somente no bolso, ou lucrar o reino dos céus com as suas obras, com as suas dádivas, e a sua graça diante da presença desse Deus maravilhoso. E a Bíblia fala que os senhores desta mulher se iraram contra Paulo, os tomaram, os levaram em praça pública, e começaram a levantar calúnia e levantar acusações contra eles. Dizendo, esses homens judeus passam por aqui e começam a fazer uma bagunça nessa cidade com seus costumes e as suas doutrinas, da qual nós como romanos não convém obedecer e nem seguir, porque está pregando sobre um novo rei ou sobre um novo senhor, está afirmando que há um senhor acima de César. E a Bíblia fala que então os magistrados daquela cidade levam eles em praça pública, coloca eles sobre a questão de penalidade de levar chicotadas. E após levar chicotadas, a Bíblia fala que então eles são colocados em prisão máxima interna. Quando eles são colocados em prisão máxima interna, a Bíblia vai dizer para mim e para você que aquele carcereiro,
ele viu a importância de mantê-los presos e colocou ele no máximo nível da cadeia para os manter refém e para os manter presos, para que eles não pudessem se escapar. E a Bíblia diz que então, na madrugada, perto para meia-noite, todos nós conhecemos a história é tremenda, a história é forte, a história é uma coisa que não tem a questão de lógica para nós seres humanos. Como é que uma cadeia inteira pode tremer? Como é que uma cadeia toda inteira pode entrar em terremoto? E a Bíblia fala que todos os que estavam presos, a Bíblia fala que foram soltos das suas prisões, que foram soltos das suas cadeias. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam a Deus. E a Bíblia fala que todos o ouviam. Todos aperadamente que estavam ao redor do que sabiam o que aconteceu com eles, ouviam-os cantar e ouviam-os orar a Deus. Eu não sei qual foi a oração, mas com certeza não foi oração fraca. Eu não sei qual foi o louvor, mas com certeza também não foi um louvor fraco. Não foi um louvor na questão do desânimo. Não foi um louvor na questão da tristeza. Com certeza não foi a oração forçada de você estar aqui, dar glória para ficar acordado. De você dizer aleluia para não dormir, não cair no sono. Mas a Bíblia diz que todos os carcereiros, todos que estavam, melhor dizendo, todos os prisioneiros que estavam presentes, estavam ouvindo, estavam atentos à voz de Silas e à voz de Paulo. O que me chama a atenção é que esses homens, como servos de Deus, eles não se referenciam, ou melhor dizendo, não faz separação ou diferença aonde é para louvar a Deus, aonde é para ser fiel a Deus, aonde é para mostrar diferença a Deus, aonde é para mostrar que eles continuaram e vão continuar glorificando e bendizendo o nome do Senhor que está no céu. Esses homens estão debaixo de uma setena, da qual estão sendo vistos como homens, da qual estava visto como malfeitores, como prisioneiros. Estava rodeado de assassinos, rodeado de homens cruel, rodeado de homens às vezes sem afeto, corações duros. Mas esses homens não deixaram de glorificar o nome do seu Senhor que está no céu. Esses homens não deixaram de mostrar que ele servia um Deus que podia transformar o homem. Ele servia um Deus da qual poderia trazer a liberdade ao que estava cativo. Ele servia um Deus da qual trouxe a salvação sem fazer acepção de pessoa. E tem certeza que quando Paulo orava, Paulo dizia: Senhor, lembra daquele malfeitor que estava na cruz ao teu lado. Tu também o salvaste, e eu creio que tu também podes salvar nesta prisão. Eu sei também que o Senhor pode trazer a tua salvação até eles que estão aqui encarcerados, porque eu tenho certeza que a tua salvação não está, aleluia, limitada por causa das paredes, não está limitada devido às algemas que estão em suas mãos ou nos seus pés. Mas eu sei que a tua palavra tem livre curso. Eu sei que a tua palavra é espada de dois gumes que penetra e é de fiel para discernir os pensamentos e o coração do homem. Eu tenho certeza que quando ele orava, ele clamava a Deus para agir, para mover, para que o seu nome viesse ser glorificado naquelas prisões, para que os presos pudessem ser colocados em liberdade, para que os oprimidos pudessem ser aliviados, para que os caídos pudessem ser erguidos, para que estava desamparado pudesse ter esperança, que ainda há no Senhor, que ainda há um Deus poderoso, um Deus vivo, que é fiel para salvar a quem ele rende e se arrepende. E a Bíblia me fala e me informa algo maravilhoso, que cantando Paulo e Silas, a Bíblia fala que eles ficaram atentos. Irmãos, todos nós sabemos que espiritualmente estamos numa prisão, e esta prisão é no mundo, esta prisão é lá fora. Quantas pessoas estão em prisões espirituais, cadeias espirituais, algemas espirituais, estão cedendo, estão oprimidos, estão angustiados, estão em conflito, estão tristes, mesmo tentando demonstrar na aparência, mesmo tentando mostrar na fisionomia que estão felizes, que tem de tudo, que pode tudo, mas espiritualmente estão detendo-se em uma prisão. Eles não sobrevivem sobre as coisas lá de fora, sem as coisas lá de fora. Eles não têm vida sem as coisas lá de fora. Eles não vão a lugar nenhum sem as coisas lá de fora. Eles não se movem, não andam, não faz nada sem as coisas lá de fora. Então estão presos, estão aprisionados nesse sistema corrupto deste mundo, onde o carcereiro agora é Satanás. Eles o mantêm preso, eles os mantêm, aleluia, afastado da graça, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas eu creio que o nosso Jesus quer nos enviar lá para cantar. Eu creio que o nosso Jesus quer enviar lá para nós poder orar. Eu creio que Jesus quer nos levar lá em aflição, em carne, para mostrar que nós também somos ser humano, mas não precisamos de nada lá fora para sentir paz, não precisamos de nada lá fora para sentir alegria, não precisamos de nada lá fora para sentir vontade de glorificar o nosso Deus que está no céu, não precisamos de nada lá fora para nos sentir livre, para poder viver fielmente diante da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é a diferença do mundo que vivemos. Nós estamos rodeados de pessoas que estão presas, mas não temos coragem de cantar. E eu estou falando não cantar melodia melódica de casamento, de amor, etc. As coisas que é somente carnal, somente afeto humano. Estou dizendo cantar a glória do Senhor, cantar o evangelho, cantar a cruz, cantar o sangue, cantar a coroa de espinho, cantar que o céu está vindo, está chegando, cantar que a última trombeta vai soar, então, cantar que os mortos vão ressuscitar, cantar que o sangue do Cordeiro é que tira o pecado de todo mundo. Orar para quê? Orar para que a paz reina, orar para que a graça abunda, orar para que a liberdade surge, orar para que os afetos, os dados, as obras satânicas, diabólicas, perde o seu efeito, perde as suas potências, perde as suas autoridades, perde as suas perseveranças contra aqueles da qual Jesus quer salvar através do teu louvor, que Jesus quer salvar através da tua pregação, que Jesus quer salvar através da tua oração. Nós temos que reconhecer uma coisa: sofrer indignamente por liberdade de alma, isso é glorioso diante da presença de Deus. Hoje os crentes não mais sofrem por causa de alma. Hoje os crentes não mais padecem por causa de alma. Padecem porque trabalha demais e está cansado. Padece porque está preocupado, quer comprar o carro do ano. Padece porque tem que mudar de roupa, porque já vestiu, a roupa está gastada. Padece porque está frustrado, porque não está conseguindo juntar o dinheiro para no final do mês pagar as contas. Está frustrado, está decepcionado, porque não conseguiu comprar o laptop, não conseguiu comprar a televisão, não conseguiu comprar o não sei o que lá que outro já tem, outro já comprou na frente dele. Isso não é vida de cristão. Cristão que fica decepcionado por coisas terrenas não é cristão. Cristão que fica aflito por coisas terrenas não está na graça de Cristo, porque o Espírito Santo diz que Ele é paz, Ele é gozo, Ele é longanimidade, Ele é gozo, Ele é alegria, Ele é tudo aquilo que necessitamos. Então não é a casa, não é o objeto, não é a televisão, não é o computador que vai fazer-nos melhor neste mundo, que vai nos fazer ter mais prazer, ter mais coisas para fazer. Pessoas agora querem passar tempo na terra, cristãos querem passar tempo. O que quer passar? A televisão, o computador, o seu telefone, isso é passar tempo na terra. Isso não vai trazer nada, isso não vai edificar nada, isso não vai te motivar nada, isso só vai te trazer derrota espiritual se você ficar preso nisso, não for orar, se você não for jejuar, se você não for realmente levantar, aleluia, na madrugada e colocar a tua cabeça no chão, o teu rosto em pó para falar: Senhor, eu quero alma, Senhor, eu quero ser diferente, Senhor, eu quero fazer um reboliço nesse Amsterdã. Amsterdã é conhecido como um país libertinoso. Todos que passam aqui falam: nossa, esse país é muito libertinoso, esse país pode tudo. Esse país governa tudo. Esse país demonstra somente imoralidade, somente coisas erradas. Mas eu creio que ainda tem um povo que pode falar: mas ainda Jesus tem salvação para Amsterdã. Ainda Jesus tem salvação para a Holanda. Ainda Deus quer desfazer os alicerces que Satanás colocou sobre a Holanda. Deus ainda quer quebrar todos os tipos de ideologia da qual surgiu nessa classe desse país, desse mundo, para desfazer todo aquilo que era caráter, aquilo que era moral, aquilo que era ético, para poder trazer a sua glória, a sua presença para os holandeses. Mas para isso precisa de alguém ter ousadia de expulsar esses demônios. Porque os que eles estão lucrando lá fora só lucram em sex shop, só lucra em negócio de mulher pelada nas televisões. O próprio sustento, mercado na questão do imposto da Holanda é somente em coisas miseráveis. Um país que é sustentado em coisas da qual só traz destruição e moral para a juventude e para os adolescentes do seu século. Pode ser rica, pode ter bonita, pode ter dinheiro, mas o dinheiro é podre. O dinheiro é desonesto. O dinheiro é sujo. Quando viu prostituta ser profissão. Isso é o país que nós habitamos e às vezes cegamos, fechamos os olhos, tampamos os ouvidos. Mas se Paulo fosse aqui, ele colocaria isso em prisão para mostrar para ele: sai logo.
Deixa isso, foge disso, porque Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar. Muitas pessoas não saem porque não conhecem, muitas pessoas não têm liberdade porque nunca ouviu falar a respeito de Jesus, porque a tua boca está fechada, porque você se limitou na questão da graça. Hoje está decepcionado com tantas coisas, mas não tem vergonha de falar: eu estou esquecendo do ID de Jesus. Está decepcionado de tantas coisas, mas não tem vergonha de falar: Senhor, como foi a última vez que eu encarei o diabo e consegui resgatar uma vida para o Senhor? A Bíblia vai dizer para mim e para você que Paulo, dentro daquela prisão, clamando, louvando a Deus juntamente com Silas, a Bíblia fala que veio um terremoto e todo o alicerce daquela prisão desfez. E a Bíblia diz que todos os prisioneiros veio à liberdade, mas nenhum deles fugiram. Nenhum deles deixou de fugir. A Bíblia vai dizer que o carcereiro acorda assustado e vê todos que estavam as cadeias abertas e pensou por si próprio: todos os prisioneiros fugiu. E ele quis se matar por quê? Porque ele sabia que era a sua responsabilidade. Ele sabia que agora seria a sua cabeça em jogo, porque ninguém iria perdoar, quanto mais no reinado de Roma. Mas a Bíblia vai dizer que então Paulo clama da escuridão dizendo: não faça-te nenhum mal, porque todos os prisioneiros estão aqui. Aí sabe o que me chama a atenção? Paulo diz: todos os prisioneiros estão aqui. Eu não vejo dizer: todos os ex-prisioneiros estão aqui, porque a Bíblia fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se nós temos algo a pagar, nós vamos pagar, mas agora esses homens não vão sentir-se oprimidos pelas algemas. Esses homens não vão se sentir oprimidos através devido às cadeias que estão os tirando da liberdade, porque Jesus já superabundou as suas vidas, porque Jesus já mostrou para eles que aquilo é somente temporal, é somente terreno, mas a liberdade que eles vão ter no céu, a vida que eles conseguiu através do milagre que Deus operou através de Silas e Paulo, não tem ninguém que possa detê-los de chegar no céu. Porque todas as culpas que eles podiam ter diante o cartório, ou melhor, diante os juízes, os tribunais da terra, a Bíblia fala que o sangue de Jesus naquela madrugada foi fiel para purificar e nos tornar limpo como a neve, para poder acreditar e confiar. Se Jesus voltar, eles vão subir para o reino do céu e glória. E a Bíblia me chama a atenção que esse carcereiro perguntou para Paulo: senhores, o que eu tenho que fazer para poder ser salvo? O próprio carcereiro, um romano, um homem que tinha ali ideologia de todos os tipos de deuses, todos os tipos de crença. Mas a Bíblia fala que ele foi comovido através do milagre que aconteceu na história de Paulo e Silas. Aí tem pessoas que falam: está vendo, é difícil salvar o ateu. Claro, você não prega, você não insiste, você não vai combater a mentira, o engano de Satanás na sua cabeça. Aí tem gente que fala: mas é difícil salvar a prostituta. Claro, você não prega contra a avareza, você não prega sobre o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo, você não prega, não insiste dizendo que Deus quer na verdade trazer a liberdade, não para ser um objeto, não para ser satisfação imoral para outros, somente por prazer, mas Deus quer fazer dela de uma santa, Deus quer fazer dela uma remida, Deus quer fazer dela uma amada, Deus quer fazer dela uma transformada, e assim continuar insistindo até que a palavra cresce, até que a palavra brota, até que a palavra traz efeito sobre a vida do indivíduo. Você somente quer dizer assim: Jesus te ama. Aí você chega numa prova e fala assim: Deus tem um grande plano na sua vida. Mulher não conhece Deus, não conhece o Evangelho, não conhece nada. Que grande plano é esse, melhor do que isso, que eu estou ganhando milhões por mês, ou centenas por mês? Não tem como, não pode pregar nunca o Evangelho por metade. Você nunca pode iniciar o nome de Jesus somente por falar. Você tem que ter coragem de ir até o fim. Você tem coragem de pregar o céu, mas tem coragem também de pregar o inferno. Você tem que ter coragem de pregar, aleluia, a graça, mas também tem que pregar os espinhos que Jesus suportou na sua cabeça por nós. Você teve que pregar também que o céu está aberto a todos que se arrependem, mas você tem que falar também: mas se a carne não morrer, se o espírito não vivificar, não adianta nada seguir Jesus. Nós temos que estar baseado na palavra do Evangelho, que é luz para os nossos caminhos, esperança para as nossas vidas, meus queridos amados irmãos. Nós podemos ver que nesse século da qual vivemos, tem muitas pessoas vivendo como esse carcereiro. Eles têm potências, eles têm poder, autoridade sobre tantos, mas ele mesmo se encontra em aflição, ele mesmo se encontra perdido, ele mesmo se encontra em completa
perdição. E a Bíblia diz que é tanto bonito que ele leva Paulo e Silas para a sua casa. E a Bíblia fala que lá ele permite eles novamente pregar o evangelho. E todos da sua casa creu e deixou ser batizado. Agora estamos opostos. Aquela mulher já cria em Deus. A sua família com certeza já tinha um pouco de temor de Deus. Mas a família do carcereiro, ninguém cria em Deus. Ninguém acreditava no evangelho. Ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Mas houve uma pregação só. E todos da família foram contaminados, todos da família foram convencidos, todos da família foram erguendo as suas cabeças e se prostrando aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para deixar ser batizado para a remissão dos pecados e ser salvo para a honra e glória do Senhor. E Paulo não se confundiu, sabe por quê? Porque o Paulo disse: se tu crer, tu e a tua casa será salvo. Aí o homem fala assim: mas como? Porque eu vou passar lá, porque eu vou lutar lá, porque eu vou semear lá, porque eu vou insistir lá, porque eu não saio de lá enquanto a obra não estiver completa. Hoje em dia é assim: levanta a mão, fala 3 palavrinhas, amém, está salvo. Nunca mais sabe estar o indivíduo, nunca mais sabe como é que está a conduta da pessoa, nunca mais sabe onde está andando a pessoa, e a pessoa fala: eu sou ganhador de alma. Não, quem é ganhador de alma trata, quem é ganhador de alma cuida, quem é ganhador de alma zela, quem é ganhador de alma tem atenção, tem compaixão, tem misericórdia. Ele morre, ele gasta a sua vida, mas vê aquela alma sendo salva e restaurada pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses papos furados de pregadores passar e centenas levantar a mão, e quando o ano que vem você volta não vê mais nenhum deles, isso é papo furado, meus irmãos. É porque estão querendo somente falar: eu sou somente trazer massa. Mas Jesus disse que poucos herdarão o reino do Senhor. São poucos que verdadeiramente sofrem, padecem por amor de uma alma. E nós não podemos mover por emoção as pessoas, nós temos que mover na crença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que somente Ele é a verdade, a vida, a esperança, e que somente Ele pode ter garantia da salvação para o ser humano. E eu estava meditando em uma palavra, da qual Deus colocou no meu coração. E esta palavra, nós podemos ver o quanto o nosso Deus é fiel, para cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Pode ser que você esteja em 2 lados, pode ser que você esteja como aquela mulher que já teme a Deus. Ou pode ser que você tem pessoas que não creem em Deus, e está como aquele homem, que era um homem da prisão. Um carcereiro, da qual tinha a sua família também, que também não cria em Deus. Mas a Bíblia fala que nós vemos que dos 2 lados, tanto o crente ou quanto o descrente, Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para libertar. Deus tem poder para transformar. E isso a Bíblia nos conforma, dizendo assim para mim e para você, Romanos capítulo 10, versículo de número 14, diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas a Bíblia fala também: mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel disse: todavia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A Bíblia nos mostra uma verdade aqui, que Paulo demonstra, que só tem como alguém crer se nós fazermos a diferença, se nós investir tempo nisso. Mas ele mostra assim que haverá pessoas que vão se revoltar, ou às vezes vão resistir à verdade. Mas qual é o nosso propósito através disso? É de acreditar que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Que aquele que nunca o invocou, começaria a o invocar.
aquele que nunca dele ouviu falar, começaria a acreditar que ele é o Senhor e Salvador da sua alma, da sua bendita pessoa aqui nesta terra. E o que me chama a atenção também é Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Então, se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para de contar a história de novela, para de contar a história de futebol, para de contar a história do que aconteceu, deixou de acontecer no jornal, para de contar negócio somente para satisfazer a carne e vai no evangelho. Começa a pregar o evangelho, começa a viver o evangelho, começa a compartilhar o evangelho, e tu vai ver que antes de você imaginar, vidas vão se render aos pés de Jesus, porque uma coisa que meu Deus não faz é mentir. Se ele diz que o evangelho é poder para a salvação, vidas vão ser salvas para a honra e glória do teu santo nome. Olha o que diz também Romanos 10:10 diz assim: visto que com o coração se crer para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Mas como eu creio de quem eu não conheço? Como eu creio de quem eu nada sei? Como eu vou crer de nada a qual eu não sei de nada? Porque você ainda está calado, porque você ainda está com a boca fechada. Mas quando você começar a descrever quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, quem é aquele que te libertou, quem é aquele que te salvou, quem é aquele que te remiu, quem é aquele que transformou o teu viver, quem é aquele que te vistou quando você estava em treva, quando você era manipulado pelo demônio, quando você era instrumento da terra, quando você vivia na ilusão da vida, você vai ver que o seu poder vai se manifestar, você vai ver que a sua graça vai abrir os olhos, ouvidos, e vidas vão ser impactadas. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Olha o que diz Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Quer dizer, eu não posso perder o meu tempo da qual eu tenho nesta terra, meus queridos amados irmãos, da qual eu venho desviar desse nome. Tem gente que não tem mais coragem de proclamar esse nome, tem gente que não tem mais coragem de falar a respeito desse nome. Tem gente que não consegue mais honrar esse nome. Tem gente que não consegue mais glorificar esse nome dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família. Por quê? Porque tem medo de ser zombado, tem medo de ser criticado, tem medo de ser visto de esquerdo, tem medo de ser visto como uma pessoa que não é da família. Mas todo aquele que glorifica esse nome, todo aquele que honra esse nome, todo aquele que exalta esse nome, todo aquele que bendiz esse nome, um dia esse nome vai fazer a diferença por onde você passou. Um dia esse nome vai fazer diferença onde você vive. Um dia esse nome vai fazer diferença da qual você convive nesta terra. E você vai ver que o seu nome há poder, que no seu nome há autoridade, que no seu nome há virtude para trazer salvação aos que estão perdidos sobre a face desta terra. Salmos 3:8 diz assim: a salvação vem do Senhor. Salvação não é humano. Salvação não é psicologicamente dizendo criada, inventada por humano. A ciência não descobre, a ciência não entende, a ciência não desrola, a ciência não sabe o que é salvação. Mas a fé te dá sabedoria, a fé te dá entendimento, a fé te dá graça, a fé te dá visão para acreditar que você pode, na bendita pessoa de Jesus, receber a salvação que somente vem do Senhor. Olha o que diz Lucas 2:30, diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Até hoje os teus olhos não viram a salvação do mundo. Até hoje vocês não atenderam que há alguém, que há um que é a salvação do universo, que é a salvação desta terra. Mas enquanto você não crer, não tem como você ver o seu agir sobre a tua família e os teus seus. Porque a Bíblia fala que esse homem, estando velho de idade, já quase morrendo, já quase despedindo, ele ainda teve para dizer: hoje os meus olhos viram a tua salvação. E ainda nem estava concretizado.
ainda nem estava completamente formada, mas ele já diz, aqui está, aqui está, aqui está o que nós precisamos, o que a humanidade necessita. E olha o que ele diz, olha o que diz, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina, Ele é a luz que resplandece todos que estão presos, encarcerados. Olha o que diz também a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 3, capítulo 3, versículo 4 e 6. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Tem um processo de Jesus chegar, tem um processo de Jesus agir, tem um processo de Jesus ter ação, de Jesus ter uma obra a fazer, mas primeiro nós temos que endireitar os caminhos. Primeiro nós temos que começar a preparar, aleluia, até Jesus poder entrar no coração, até Jesus se aproximar do indivíduo. Tem preparação para que Jesus possa demonstrar a sua salvação para todos que estão perdidos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz assim, alcançando o fim da vossa fé. O que você vai alcançar no fim da sua fé? Está escrito aqui bem claro, a salvação da alma. A fé é para isso. A fé não é para tornar ninguém rico. A fé não é para tornar ninguém próspero. A fé não é para colocar títulos, dons, talento e fazer você virar a estrela daqui da terra. Não. A fé é para gerar salvação da tua alma. A fé é para produzir salvação no indivíduo. Por isso tem pessoas perdendo tempo, ou melhor dizendo, desperdiçando tempo contando besteira. Só a fé vai salvar a alma. Só a fé vai garantir o indivíduo chegar no final e ter a sua salvação garantida para o céu. Então Pedro já anuncia dizendo, você vai alcançar o fim da sua fé, o quê? A salvação. É por isso pelejamos, é por isso continuamos, é por isso não desfalecemos, é por isso não olhamos para trás, temos que estar firmes até a vinda de Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 6, versículo 2, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É agora, é o momento que estamos vivendo. É o momento que estamos nesta terra, que nós podemos ver, que nós podemos realizar, que nós podemos crer, que nós podemos confiar, que é o momento aceitável de Deus querer salvar quem Ele quer e de Deus completar esta obra em quem Ele quer. Não diz para você que não tem jeito. Não diz que a pessoa está perdida. Não diz que a pessoa está embaraçada. Não diz que a pessoa já está no abismo, já está perdida nesse mundo. Não, não. É agora, é um ano aceitável. Vai até o fim. Investe tempo, investe força, investe vontade, investe ânimo, investe palavra. E tu verás que Deus vai salvar quem Ele tem que salvar da tua família. Lucas 1, 69 ao 70 diz assim, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Uma salvação poderosa na casa de Davi. Se a salvação é poderosa por si próprio, quer dizer, eu só sou um instrumento, eu só sou um mecanismo, eu só sou uma obra, eu só sou uma ponte. Mas quem já é poderoso, ele pode fazer, ele pode realizar. A Bíblia fala que ele já foi levantado, levantou-se uma salvação poderosa. Jesus é essa salvação poderosa. Jesus é essa âncora poderosa de salvação sobre a vida de todos, da qual recebe, e todos que dão atenção para a sua voz. Tito 2,11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos, sem acepção, sem lado, sem continente, sem bandeira, não é a
todos os homens já está dado, já está garantido, já está confessado por Cristo. Tem direito, se crer, à salvação. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Nós temos que tomar posse da salvação. Nós temos que estar firme crendo que nós já estamos salvos por fé em Cristo Jesus. E temos que colocar o capacete, sabe por quê? É onde mais Satanás trabalha. Onde mais Satanás investe contra os crentes na cabeça. Crente desiludado, crente caído, crente frustrado, crente confuso, porque não sabe a garantia da sua salvação. Atos 28 diz assim: sejai-vos, pois, notório, que esta salvação de Deus é enviada ao gentio e eles a ouvirão. Se a Bíblia fala que os gentios vão ouvir a salvação e vão dar atenção, a Bíblia fala que a palavra de Deus é verdade. Ai, mas a Holanda é ateu, são gentios. Então se a Bíblia fala, Deus vai falar, e Deus falou, e eles vão abrir os ouvidos, eles vão ouvir a palavra do Evangelho. Meu Deus é bruxo, meu Deus é macumbeiro, não importa, se os gentios já tiveram pela palavra de Deus, a palavra profetizar que eles vão ver, e eles vão ouvir a palavra e vão acreditar, é porque Deus é fiel para cumprir o que está escrito. Romanos 10:1 diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Olha que meigo é Paulo. Um homem poderoso nas Escrituras, um homem cheio do Espírito Santo, um homem viajando todos os cantos da terra, pregando Jesus ressurreto, mas um homem que está abatido, um homem que está aflito, um homem que está comovido, que ele tem que orar, ele tem que interceder, ele tem que chorar, ele tem que gemer, para que também a sua nação receba a salvação, para que também o seu povo veja a glória de Deus, para que também o seu povo venha receber o que ele recebeu a caminho de Damasco. Quantas vezes você só pensa em ir lá fora, só pensa em ir longe, só pensa em deixar. Ah, mas profeta não tem honra na sua pátria. Quem disse isso? A Bíblia vai dizer para mim e para você que nós, com sabedoria do céu, nós podemos sim convencer, nós podemos sim trazer pessoas a arrependimento, com sabedoria e prática da palavra de Deus. Infelizmente, é o que falta hoje em dia, a fé, para poder acreditar que Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você possa meditar nesta noite a respeito da salvação da sua família. Que você possa meditar naquilo que foi pregoado aqui nesta noite a respeito da qual você necessita para poder tomar uma ação, para poder tomar uma providência, para poder tomar um ânimo, uma questão de fé, de coragem, de começar a pregoar a salvação, de apregoar aquele que morreu por todos desta terra, de apregoar aquele que venceu a morte e hoje está vivo, ressurreto. Não importa o que as críticas, não importa as caretas, não importa as formas que vão aceitar, mas seja perseverante, seja insistente, seja uma pessoa continuante que crer que a salvação é chegada e que a salvação é agora, que hoje é o dia aceitável do Senhor e hoje Deus tem poder para salvar, hoje Deus tem poder para transformar, hoje Deus tem poder para trazer o pecador à luz, para trazer o pecador à clareza do Evangelho, à clareza da salvação, para o transformar, para o fazer uma nova criatura. Se tu crer, a glória de Deus vai alcançar a tua história, se tu crer, a salvação vai alcançar a tua família, se tu crer, por onde você passar, por onde você viver, por onde você continuar, Deus vai manifestar a tua salvação, para mostrar para você que a sua palavra é fiel, que a sua palavra é poderosa, que a sua palavra é justa, que a tua palavra é tremenda, para trazer os remidos, para trazer o homem ao arrependimento, para mostrar o dia aceitável de Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo nessa terra. Tenha coragem diante do teu esposo, tenha coragem diante da tua esposa, tenha coragem diante do teu filho, tenha coragem diante do teu amigo, tenha coragem diante do teu empregado, tenha coragem diante do teu empresário, tenha coragem diante do teu patrão, tenha coragem diante de qualquer tipo de pessoa, meu irmão. Deus não faz acepção se é rico ou pobre, Deus não faz acepção se pode ou não pode, se é ou não é. Deus quer salvar,
Deus tem sede em salvar. A Bíblia fala que o prazer de Deus não é que o ímpio pereça, que é o que o ímpio morre, mas sim que ele se converta, ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gasta mais tempo nisso, na salvação. Gasta mais tempo nisso, na questão de querer trazer pessoas para a salvação, de encher a igreja, de semear lá fora o evangelho e trazer almas carentes, almas famintas, almas perecidas, almas, aleluia, que verão a glória e a manifestação da salvação de Deus pelo poder do evangelho. Se coloca como um bom evangelista nesta terra. Se coloca como uma boa evangelista nesta terra. A Bíblia fala que Filipe era apenas um diácono, mas ele se tornou um evangelista devido à atitude de fé que ele teve por pregar em Samaria e até chegar em Cesareia. Estefa, um homem que era só um diácono dentro da igreja, servia somente as viúvas, mas lá fora um homem ousado, um homem com poder, um homem com autoridade, um homem com virtude, que estava combatendo pessoas de alto nível. Se fosse hoje, seria pessoas mestradas, pessoas em bacharelado, pessoas em universidade, comprovando nas escrituras que Jesus deveria morrer. Jesus é o Senhor das nossas almas. E você nesta noite, vamos nesse momento curvar vossas cabeças. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, abençoa a tua igreja nesta noite. Fala poderosamente, meu Deus, nossos corações. Deus, nós queremos ver a salvação da nossa família. E para isso nós temos que ter atitude, Senhor. Nós queremos ver o teu agir, o teu prover sobre a vida daqueles, meu Deus, ó Pai, que nós cremos que às vezes estão isolados, estão cegos, estão manipulados por este mundo caído. Que estão numa vida miséria, uma vida prisionada, meu Pai, da qual se sente liberdade, mas são cativos. Se sente livre, mas são prisioneiros. Se sente, meu Deus, autor de si mesmo, mas são, meu Deus, manipulados por Satanás. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, convica-nos, ó Deus, nesta noite, a ter convicção que nós podemos fazer a diferença nesse mundo, nesse planeta, nesta terra, anunciando a salvação, anunciando o Senhor Jesus, pregoando o evangelho, meu Pai. Meu Deus, perdemos a prioridade da igreja, perdemos a missão da igreja, perdemos o alvo da igreja, perdemos, ó Deus, a capacidade que foi dada à igreja, meu